A gloriosa paz de Jesus. Amém. Você já deu boa noite para quem está do seu lado aí, falou com ele, a graça e a paz de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela bondade, pela misericórdia do Senhor que tem nos ajudado a cada momento, nos sustentado. E entendemos claramente que é somente a misericórdia do Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado porque Tu és santo, poderoso, grandioso, majestoso. Que agora, Senhor, que a Tua palavra será exposta, ilumina nossa mente para que possamos, nesse momento, pensar na palavra do Senhor e um coração disposto a ouvir a Tua voz, um coração disposto a se submeter ao Senhor, um coração disposto a guardar essa palavra, um coração disposto a mudar o que tem que ser mudado para a glória do Teu santo e poderoso nome. Esse momento agora, Senhor, é um momento onde nós entendemos que o nosso adversário vai querer tirar nossa atenção das Escrituras, vai colocar situações em nossa mente agora, mas que haja um esforço meu, nosso, nesse momento, para estarmos atentos à Tua voz, ouvindo a Tua palavra, para absorver aquilo que precisamos absorver, para mudar aquilo que tem que ser mudado em nossa vida, para que a palavra de Deus, mais uma vez aqui pregada, promova toda mudança em meu coração, no nosso coração, na nossa atitude como igreja. Esta é a oração que fazemos agora, e a fazemos no nome de Jesus, o Rei, que veio, que vive e que virá nos buscar. O Rei que governa tudo sobre todas as coisas. Aquele que está no controle de tudo. Ao Senhor Jesus oramos, em Teu nome, Senhor. E a igreja diz, amém, amém e amém. Meus amados, nós estamos em uma época clara, onde a liberdade pessoal, ela tem mais valor do que qualquer outra coisa na presente época. Estamos em uma época, vivendo uma época que dizer, você não manda em mim, não importa seus pontos de vista a meu respeito, nada a ver. O que lhe dá o direito de dizer o que é que eu devo fazer? Nós estamos vivendo uma época com essa fala nos lábios do pequenininho ao maior. Ninguém manda em mim, ninguém diz o que eu devo fazer. Eu acredito plenamente que a nossa época, esse século 21, nesse momento na qual nós estamos, quando essa história foi escrita, daqui a alguns anos, Jesus não voltando nas próximas décadas, quando essa história for revista, ela pode ser claramente resumida com essa frase: vivemos em uma época onde cada um vive ou fazia o que lhe parecia certo. O século 21, for contado mais à frente, pode ser dito, cada um fazia o que lhe parecia certo. Incrivelmente, essa é a frase, as palavras, que certamente podem ser, ou poderiam ser o hino da nossa época, dessa geração na qual nós vivemos. Ninguém se meta comigo, eu faço da minha vida o que eu quero, ninguém pode dizer nada sobre mim, eu estou livre. Essa é a música da época. Mas de maneira muito clara e muito interessante, que essas são as palavras que terminam o livro de Juízes. Venham comigo para o livro de Juízes, por gentileza, o último versículo do livro de Juízes. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, vá para o último capítulo de Juízes e você vai ver o último versículo.
Juízes, capítulo 21, os irmãos estão comigo? Capítulo 21, versículo 25, diz a palavra de Deus aqui nesse livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Vamos ler juntos, mesmo que sua Bíblia seja diferente da minha? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto, mais certo. Amados irmãos e irmãs, na Bíblia hebraica, na posição que a Bíblia hebraica coloca o livro de Juízes, ele, logo após o livro de Juízes, não é Ruth, como é o livro que aparece aí na nossa Bíblia. Depois de Juízes, qual que é o livro que nós usamos? Ruth. Na Bíblia hebraica, não é assim. O livro de Juízes termina e inicia o livro de Samuel. Então, o livro de Juízes termina com essa frase. Qual é a frase que termina o livro de Juízes? Vamos ler juntos? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. É como termina Juízes e já inicia quem? Samuel. Que diferente da nossa Bíblia, na Bíblia hebraica não existe 1ª e 2ª Samuel, mas sim o livro de Samuel. O livro de Ruth, na Bíblia hebraica, ela está nos escritos. Então, percebemos claramente que ao ler o final de Juízes, há uma calamidade completa naquela sociedade de Israel. Havia uma liberdade, uma maldade tremenda. No finalzinho de Juízes é de arrepiar. A época em que Israel vivia, naquele período, poderíamos dizer que era de anarquia moral completa. Alguns meses atrás, a irmã Élida mandou uma mensagem para mim, impressionada com o final do livro de Juízes. Ela disse: pastor, o que é isso? Que situação é essa? Até onde vai essa maldade? Que situação, que tristeza. E ela fez até uma pergunta: pastor, o senhor já pregou no final de Juízes? Eu disse: não, minha filha, porque essa história do final de Juízes não se conta em escola bíblica dominical. Não é comum se pregar no finalzinho de Juízes. É muita dor, é muita maldade, é esquartejamento, é estupro, é violência, é maldade. Termina assim. Você quer ver algo sombrio? Vá ler lá o finalzinho de Juízes, que é de arrepiar. E era essa anarquia que estava se vivendo, uma sociedade sem rei, sem governo, sem entendimento, solta, livre. Por isso que o autor de Juízes conclui dizendo: cada um fazia o que era certo, cada um era dono do seu nariz. Essa era a realidade do finalzinho do livro de Juízes. E entramos então em 1 Samuel, no livro de Samuel. Convido os irmãos para olharem comigo Samuel. Vamos lembrar isso. Um povo sem rei, um povo sem governo, e o livro de Samuel já é um apontamento. Eu espero que ao final dessa mensagem hoje, você saia animado a ler o livro de Samuel na perspectiva da vinda de um rei. Está vindo um rei. Quando você olhar para Samuel, você vai entendendo que esse livro de Samuel é um livro que ele vai anunciar um rei, a chegada de um rei. E não era somente o normal, o secundário, que era um rei humano. Nós sabemos que chegou um rei humano no livro de Samuel. Saul, pedido pelo povo, Davi, enviado por Deus. Mas o foco central em Samuel é naquele que há de se assentar no trono de Davi, que é o rei que virá e que já veio e que reina. Louvado seja o Senhor. É o rei Jesus. É o grande ponto de Samuel.
É esse mostrar assim, olha, olhando para frente, o Senhor é rei e virá governar a vida de cada um dos seus filhos. Por isso, eu convido você para olhar comigo 1 Samuel. Nessas próximas semanas estaremos nesse livro maravilhoso da Bíblia, e eu espero que você já se anime em ler Samuel, na perspectiva desse rei que há de vir, entendendo já a anarquia que estava se vivendo, e como é que vivia essa sociedade. Então, 1 Samuel, primeiro um detalhe também importante, é que esse livro, com o nome de Samuel, ele não foi escrito por Samuel. Isso é um ponto importante, porque Samuel morre no capítulo 25, então ele não poderia dar sequência ao livro, e a pergunta, quem que escreveu? Provavelmente um dos escribas, que teve acesso aos diários de Samuel. Samuel escrevia, conforme o livro de Crônicas, capítulo 29, verso 29, é dito que o diário do vidente Samuel estava escrito lá, e esse autor, ele bebe na fonte, ele lê esse material, ele tem testemunhas, e essa aqui não é uma parábola, não é uma fábula, você vai ter nas mãos, temos nas mãos, no livro de Samuel, um livro real, uma história real, vivida com personagens, tempo, lugar, pessoas. Então, o que nós encontramos na cada página dessa majestosa obra, Samuel, nós estamos lidando com um livro real, verdadeiro, um livro escrito para a minha vida e para a sua vida, para nos abençoar e nos mostrar o que é viver sem governo de Deus na vida. É caos, é ruína e é tragédia. Amém? Portanto, eu convido você a olhar comigo essa obra. Vejam só, se o final de Juízes, ele diz que, final, as últimas palavras de Juízes, é dito, para mim e para você, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E se 1 Samuel, já no primeiro versículo diz o quê? Olhem comigo, por gentileza. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Esse detalhe, logo de cara para nós, ao lermos Samuel, já é um apontamento que para nós aqui, leitores ocidentais, nós muitas vezes não nos percebemos disso. Mas para o judeu, vendo a história de Juízes, dizendo, não havia rei, o povo fazia o que era certo, ao ler esse início dizia, bem, aqui está o rei, é o rei Elcana. E a pergunta para mim e para você, Elcana foi rei? Não foi o rei. Mas ele tem uma biografia de rei, ele tem uma genealogia de rei, ele é apresentado para nós. O autor, ele quer mostrar para nós algo muito interessante logo na abertura desse livro. Ele vai anunciar e dizer, olha, algo Deus está agindo para o seu povo. Deus não vai deixar o povo abandonado. Deus não vai deixar o povo alheio. Deus não vai deixar o povo solto. Vai vir um rei. Se prepare, está vindo um rei. É essa expectativa que o autor coloca. Ao trazer para a nossa realidade, um povo sem governo, um povo que não entende, que não submete, cada um quer fazer o que quer. Nós não temos hoje uma sociedade de ateus. Eu acho que hoje nós vivemos uma sociedade que a turma é anti-Deus. Ele luta, ele prova, ele quer zombar, ele não quer nada com Deus, ele não quer reconhecer Deus em seus caminhos. Essa é a nossa sociedade hoje. É uma sociedade que podemos dizer, naquela época, nessa época, cada um quer viver da maneira que queira, do jeito que quer. É essa sociedade na qual nós estamos inseridos, onde cada um vai vivendo da maneira como quer. Reparem aqui comigo, por gentileza. Voltem aqui em Juízes. Abram a Bíblia no livro de Juízes, por favor. Você que está em casa, acompanha também as Escrituras. Juízes. Vejam comigo, por favor, Juízes capítulo 17.
Quem achou pode dizer amém. Juízes, capítulo 17, versículo 6. Vamos ler juntos? Naqueles dias, 17:6. Naqueles dias não havia rei, cada um fazia. Que coisa, hein? Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1, o autor nos informa. O quê? Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte de herança. Mas preste atenção, o início. Naqueles dias, o que é que diz? Não havia rei em Israel. Capítulo 19, versículo 1. Só a primeira parte. O que é que diz? Naqueles dias em que não havia rei em Israel. E o capítulo 21, que nós já lemos, vamos reler para ficar no nosso juízo. Naqueles dias, versículo 25, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo. Cada homem. Inevitavelmente, ao olhar para Samuel, já nos perguntamos, será que Elcana é o rei? Hoje nós sabemos que não. Mas a perspectiva do livro é: quem será o rei? Quem é que vai governar? Olhando para o livro, essa era a ideia. O único entendimento, a única razão é: quem era esse rei que há de vir? Se há um vácuo tão grande, não havia rei, não havia rei, não havia rei. Quando entramos em Samuel, a pergunta é: meu Deus, será que é esse o rei? Será que é Elcana o rei? Então, nós sabemos que não. E na sequência do livro, nós vamos olhando 1 Samuel, percebemos que há que o senhor Elcana estava passando um conflito. Reparem comigo, por gentileza, o versículo 2. Os irmãos estão comigo? Diz aqui no versículo 2 assim: porque nós temos a terrível situação de uma senhora chamada Ana, aqui no livro. E é nos dito que Elcana, o moço lá que foi citado, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava, como é que era o nome? Ana, e a outra, Penina. Olha que luta. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Para o drama ficar maior, o nome Ana significa favorecida. Olha o drama. Como é que eu sou favorecida se eu não tenho filhos? E Penina, em contrapartida, significa fértil. E ela era fértil. Então nós somos apresentados numa história, Samuel, de um homem que não é o rei, mas que agora tem um ponto da história onde ele tem duas mulheres, uma é favorecida sem ser favorecida, favorecida mas não tem filho, e a outra fértil que tem menino. E olhe o inferninho que Ana vivia, porque é nos dito o seguinte: este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Era o centro de adoração naquela época. Estavam ali os dois filhos de Eli, do sacerdote. Já percebemos aí na história uma informação importante que esse autor traz para nós. Dois personagens que serão tratados mais na frente. Na sua leitura dessa semana em Samuel, vamos ver o tratamento deles. Porque na semana que vem nós iremos até o capítulo 4, versículo 1. Então, essa semana é a sua leitura para casa, dever de casa, leitura de 1 Samuel, capítulo 1 até o 4. Então nós temos dois personagens aqui, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Verso 4. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. Ele tinha que fazer isso por lei, de dar porção dobrada por filhos, a mulher e aos seus filhos.
A Ana, ela não deveria receber porção dobrada, mas ele, provavelmente por Ana ser a primeira esposa e a que ele amava, ele dava porção dupla para ela. E é nos dito aqui que ele a amava, verso 5. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Repare que a esterilidade de Ana não é nos dito que era doença, que era uma enfermidade, é soberania de Deus. Quem foi que fechou a madre de Ana? Quem foi? Deus fechou. Deus não permitia que a favorecida tivesse filho. Olha só. É nos dito que a sua rival, dona Fértil, Penina, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ela, o que é que diz o texto? De ano a ano era o tormento, era o espinho. E aí, mulher, você não tem filho. Você não tem filho, você não tem filho. E vou infernizando, e vou batendo. E eu tenho filhos. Você que tem com o nome favorecida, não tem menino. E aí, e aquilo vai tomando conta da alma daquela mulher. E aquilo vai tomando conta do coração dela. Ela vai se arrasando, ela vai se entristecendo. Onde estão teus frutos, mulher? Onde estão teus frutos? Onde estão? Ana, onde é que você estava? A rival provoca, excessivamente, irritando, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E toda vez que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que Ana chorava, Ana não comia. E Elcana, preocupado, claro que ele queria ser amado, queria também ter essa atenção, queria ter esse cuidado, só que Ana está arrasada, está quebrado, coração triste. Mas ele diz: Ana, por que choras, Ana? Por que não comes, Ana? Por que estás de coração triste? E ele faz uma declaração muito linda para ela. Porque ele diz assim: querida Ana, será que eu não te sou melhor do que 10 filhos? Puxa vida, Ana, eu te amo, Ana. Não fica assim. Mas só que ela está mal. A esterilidade para uma mulher em Israel, ela era muito forte, para uma judia. Porque reparem que a promessa de Deus em Gênesis 3,15 era de um descendente. Então toda mulher israelita, quando engravidava, ela dizia: meu Deus, será que é este? Será que é este o Salvador? Será que é esse o Messias? Será que é esse que há de redimir Israel? Então uma mulher que não tinha filhos, ela tinha ainda esse pensamento de dizer: meu Deus, o Senhor me excluiu dessa promessa. Eu não faço parte dessa geração de abençoar, quem sabe, com o Messias. Havia esse pensamento, essa dor. Então, sem filhos, a ideia é que não havia futuro para Israel. Sem filhos nós não teríamos um Salvador. Sem filhos não viria o rei. Isso tudo pesava no coração de Ana. Isso tudo maltratava o coração dela. Era uma exclusão que ela sentia completamente, tanto de Deus como das pessoas. Ela sofria isso de Penina o tempo todo. Não há esperança no mundo, há tristeza. Então, Ana dizia: meu Deus, eu não tenho como participar do futuro da nação de Israel, sendo mãe, como que eu posso viver com isso? Tristeza na alma, dor no coração. Mas é muito interessante que, de maneira sobrenatural, e eu só quero pensar e acredito que, pela soberania de Deus, essa mulher abre a boca e vai orar a Deus. Ela, no momento de maior dor, de maior tragédia, no momento de angústia, ela vai clamar a Deus. E é nos dito aqui no versículo 9, estão comigo, amados? Que Ana faz uma oração. Versículo 9 é nos dito o seguinte. Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, que era o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana. Ela não fica estagnada na dor de ano após ano de humilhação, ela se levanta.
ela toma uma atitude. Ela olha para si e diz, eu tomar uma atitude. E ela se levanta, movida por Deus. E ela sai de onde está. E Eli está olhando para ela, o sacerdote está olhando para ela. E levantou-se Ana com o que é que diz aqui a Bíblia? Olhem a Bíblia, por gentileza, amados, com amargura de alma, com dor na alma, com tristeza na alma. Eu acredito que aqui está o combustível da oração. Não existe regra para orar, não existe treinamento para orar, não existe técnica para orar. Eu acredito no poder da oração e acredito que aqui é um combustível perfeito. Porque quando tudo vai bem na minha vida e na sua, nós não oramos. Mas basta Deus apertar meu calo para eu abrir a boca. Provavelmente tenhamos irmãos aqui que faz tempo que não oram. Faz tempo que não separa dia, momento de oração durante o dia. Talvez tenhamos irmãos aqui que, tempos e mais tempos que Deus está dizendo onde é que Ele está. Onde é que Ele está? Não que Deus não seja onipresente, não saiba onde é que você está, mas é somente para ilustrar e para dizer, eu não ouço mais a voz de Sandro, eu não ouço mais o clamor de Sandro, cadê ele? Onde é que ele está? Até que Deus vai me dar um aperto, e aí eu vou para o Pai. Parece que nós só andamos quando é num chicote. Quando tudo vai bem. E esse bem não é ter muito dinheiro, não. É só não ter doença nem filho doente, pronto. Está trabalhando, está legal. Esqueceu de orar, não ora mais. Não tem tempo no altar, não tem tempo com Deus. Trabalha, tem tempo para tudo. É Netflix, é trabalho, é correria, é exercício físico. É tudo no mundo, é falar do outro, é ver jogo, ver isso. Mas tempo para Deus de oração acabou, morreu, não tem. Até que Deus manda uma bomba. A bomba de Ana não tem filho. E ela olha para si, ela não aguentava mais, ela diz, eu vou àquele que pode mudar as coisas. E sabe de uma coisa, quem pode mudar a história, a minha vida e a sua, é Deus. Quem pode abrir a madre, minha madre, a sua, é Deus. Quem pode engravidar a mim e a você, é Deus. Para que eu possa me apaixonar mais, me quebrar mais, ser mais humilde, me envolver mais com o Senhor. Só Deus. E é isso que Ana faz. Eu espero que eu e você tenhamos pelo menos a coragem hoje de tomar uma atitude e dizer, eu vou mudar meu tempo de oração em nome de Jesus. E se mudar, coisas novas vão acontecer na vida. Diz a Bíblia que Ana se levanta e vai orar. Ana vai orar ao Senhor. Ela levanta-se com amargura, ela está triste, ela está arrasada, ela ora ao Senhor, ela chora abundantemente diante do Senhor, está com a alma aflita, está quebrada, e ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, olha, tudo, era uma alma triste, era amargura, era choro, era aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor. Olha, ela disse, me deres um filho, Senhor, me torna favorecida. Ela está falando em hebraico, claro, ela está dizendo, Senhor, me dá um filho, olha, me torna favorecida, eu estou te pedindo, Deus. E eu te darei por todos os dias da sua vida. Ele vai voltar para o Senhor. Ele é do Senhor. Sobre sua cabeça não passará navalha. Nazireu, consagrado ao Senhor. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. E Eli disse, era muito comum na época, as mulheres ficavam fora e tinham mulheres que iam se prostituir na beira do templo. Na beira do tabernáculo, aqui não tinha templo. E elas ficavam lá bêbadas. Por isso que Eli olha para Ana e diz, ela é uma dessas aí, só pode. Está ali movendo os lábios e tal. Eli já ficou observando, porquanto Ana só o coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma, verso 13. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele logo julgou, disse, essa aí está bêbada. E lhes disse, até quando, mulher, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho, mulher.
Porém, a Ana, ela dá até uma lição para o sacerdote. Ela responde: não, Senhor meu, não, longe de mim. Eu sou mulher atribulada de espírito, angustiada, triste, chorosa, afundada. Eu estou aqui perdida, eu estou aqui sem perspectiva. Eu estou aqui, Senhor, olha, meu Senhor, eu estou mal demais. Eu estou mesmo arrasada. Eu estou, meu querido profeta, meu querido sacerdote, eu não estou assim, eu não estou com bebida forte. Porém, ela diz: venho derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou aqui me quebrando diante do Senhor. Sabe aquele jeito quando olhamos para si e dizemos: Deus, não tenho nada, não sou nada, não sou ninguém. Lembra de mim, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou realmente, absolutamente desnudo diante da tua presença, porque eu preciso da tua mão, eu preciso da tua intervenção, eu preciso do teu cuidado, eu preciso, Senhor. E era assim que Ana estava. E olha o que diz aqui a Bíblia. Verso 16, ela diz: não tenha, pois, tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Versículo 17, os irmãos vão comigo? O que é que Eli responde para ela? Vamos ler juntos o 17? Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Bendito seja Deus. E disse a ela, e disse ela: ache tua serva mercê diante de ti. Profeta, eu estou tão feliz. Sacerdote, eu estou tão feliz. Olha, eu estou muito feliz. A amargura caiu, ela se derramou diante de Deus. A tristeza foi embora. Muito obrigado. E assim a mulher se foi, seu caminho. E comeu, que ela não queria comer. Ela come. E diz aqui que o seu semblante já não era mais triste. Já era aquele olhar procurando Elcana. Onde é que ele está? Estou com saudade dele. Elcana, amor? Amor? Diz aqui o texto que, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram, chegaram em sua casa em Ramá, e Elcana namora com Ana, apaixonadamente. Ela deveria estar deslumbrante, coabitou com ela, amando sua mulher, e diz a Bíblia, lembrando-se dela o Senhor. Para nós aqui, muitas vezes, quando pensamos lembrando-se dela, Deus esquece. Aqui nada mais é do que uma menção do Antigo Testamento, especialmente lá no livro de Êxodo, quando o povo estava escravizado. O autor aqui traz essa memória, dizer: olha, do jeito que Israel estava escravizado pelo Egito, essa nação que é do Senhor, Deus não esquece de nós, lembrando, trazendo à memória aquela aliança. A palavra aí, lembrando, está dizendo: Deus, Ele cumpre a aliança que Ele prometeu. E Deus, lembrando, disse: eu tenho aqui um relacionamento com Israel, e essa nação, absolutamente sem Deus, eu estou lembrando que vou restaurar a sorte de Israel, e assim Deus o faz. Sabe de uma coisa? Muitas vezes a igreja está assim também. Muitas vezes a igreja está distante, está fria, está apática. A igreja está distante, está estéril. Mas eu acredito, se nós clamarmos ao Senhor, eu acredito se buscarmos ao Senhor, eu acredito que se derramarmos diante do Senhor, Ele há de fazer coisas novas na minha vida e na sua vida também. Ele há de mudar o meu estilo de vida e vai mudar o seu também. Ele há de mudar aqui essa igreja e fazer essa igreja aqui uma grande maternidade, com filhos espirituais, com novos, com aqueles que Ele há de trazer. Mas para isso, meu amado, minha amada, precisamos realmente nos humilhar diante do Senhor, lembrando o Senhor. A ideia de dizer assim: olha, lembrando o Senhor está dizendo: eu não esqueci de Israel. E Ana, vou usar você aqui como exemplo. A história de Elcana e de Ana não está aqui nesse livro à toa, está apontando para aquela promessa que Deus fez lá em Gênesis 3,15, o rei virá, e não é Saul, não é Davi, é aquele que há de reinar para todo sempre. Eu estou falando aqui do Senhor Jesus, Rei da glória, Supremo Senhor, é Ele. E é tanto que é dito que essa mulher concebe, verso 20,
E no devido tempo ela tem um filho, e ela chama o nome desse filho de pedido de Deus, Samuel, presente de Deus, pedido, eu pedi de Deus, Samuel, esse pedido. E ela louva o Senhor, ela diz assim, olha, o Senhor pedi, o Senhor me deu, e o nome desse menininho vai ser Samuel. E diz a Bíblia no verso 21, estão comigo, amados? Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino aqui, desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Esse menino é do Senhor, esse menino é presente de Deus. E diz aqui a palavra que respondeu-lhe Elcana, seu marido, faze o que melhor te agrade, fica até o desmames dele, não somente te confirmes o Senhor a sua palavra. E reparem, Deus não precisava confirmar palavra nenhuma, Deus não prometeu filho nenhum a Ana, Deus não disse nada disso. Deus se lembrou quando essa mulher se dispôs a orar, e não tenho dúvida de quando eu e você mudarmos a nossa atitude, coisas novas acontecerão na minha vida e na sua. Coisas novas acontecerão por esses corredores, coisas novas acontecerão nessas salas, coisas novas acontecerão nessa estrutura. Quando a igreja entender que nós não somos donos de nada, nós não temos técnica alguma, a não ser a misericórdia de Deus que acenda a chama no meu coração para que eu mude realmente de atitude e que a palavra de Deus transforme a minha vida e a sua para a glória de Deus. Diz as Escrituras, olhando aqui o texto, que essa mulher ficou com o seu filho e o criou até o desmame. Verso 24, havendo desmamado, leva consigo um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e apresenta na casa do Senhor, lá em Siló. Era o menino ainda muito criança, imolaram lá o novilho, trouxeram o menino a Eli, e ela diz a Eli, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive aqui contigo, orando ao Senhor. Em outras palavras, eu estou aqui pedindo Samuel, pedindo esse, e é interessante que o trocadilho, na nossa língua não aparece, mas claro que no hebraico isso aqui está recheado de Samuel pedido, né? Ela pediu Samuel e Deus mandou Samuel. É algo aqui impressionante demais, como Deus nos reservou essa maravilha aqui para o nosso coração. E ele diz, por esse menino eu orava, verso 27, e o Senhor fez o quê? Me concedeu a petição que eu lhe fizera. Eu pedi Samuel e Deus Samuelou, poderíamos dizer. Eu pedi Samuel e Deus me deu Samuel. Pela graça de Deus, o Senhor fez isso na minha vida, pelo que também eu trago esse menino aqui, como devolvido ao Senhor. Eu peço e eu dou, ele é do Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor, olha o trocadilho que nós não vemos aqui, que do Senhor, verso 28, diz o quê? O pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Que maravilha. Quero chamar sua atenção até o versículo 11. Porque é nos dito que Ana, ela ora ao Senhor. E é interessante que o cântico de Ana, que é apresentado para nós aqui nas Escrituras, ele não é um cântico de simplesmente da mãe engravidou, teve o filho. Aqui é algo muito maior. Lembrem, Israel estava sem rei. Então o autor desse livro, ele quer apontar dizendo, olha, algo futuro há de vir. Algo futuro há de chegar. Deus não esqueceu dessa nação e Deus não esqueceu de mim nem de você também não. Talvez olhamos assim dizendo, não, Deus está longe, Deus está distante, Deus não fala, eu não sou ninguém, eu estou perdido, é tanta humilhação na minha vida. Uma coisa eu sei, filho meu, coloca os teus joelhinhos diante do Senhor que coisas novas irão acontecer. Já o Senhor responde a nossa oração. Diz a palavra que Ana orou ao Senhor e disse, o meu coração se regozija em quem? No Senhor. A minha força está exaltada em quem? No Senhor. Repare o contraponto.
Capítulo 1 de Samuel, uma mulher absolutamente triste. No capítulo 1 de Samuel, uma mulher completamente aflita. No capítulo 1 de Samuel, uma mulher absolutamente com o coração quebrado. E agora ela diz: a minha força está exaltada no Senhor. Quando nos colocamos diante de Deus, coisas novas acontecem na nossa vida, meus amados. Quando nos apresentamos diante de Deus, quando deixamos a mentira, quando deixamos a fofoca, quando deixamos o disse-me-disse, quando deixamos a impureza sexual, quando deixamos os maus pensamentos, quando voltamos o nosso coração para Deus, coisas novas acontecem na nossa vida. Quando nós entendemos que estamos não soltos, mas debaixo do Rei, se submetendo ao Rei, coisas novas acontecem na nossa vida. Eu ouvindo aqui a mensagem de Paulo, quarta-feira, coloquei hoje no grupo. Olhe, quero até dizer, se a mensagem está lá no grupo, entre lá, dê um like, participe, compartilhe. Nós vivemos um mundo em caos, um mundo perdido. E talvez você diga: mas eu entrando lá no vídeo do YouTube, dando um like, compartilhando, vai mudar. Você não sabe onde essa mensagem pode chegar e pode ser bênção na vida do outro. Vamos levar essa vida cristã a sério de fato. Vamos levar essa vida cristã comprometida, que estamos em guerra, estamos em batalha. Nós não podemos baixar a guarda. É dia de oração, é dia de oração. Cada crente tem esse compromisso com Deus, para que eu possa ter uma vida nova. Nós não podemos ficar relaxados, nós não podemos ficar de lado. Sabe por que o culto vai ser domingo de manhã? Não é um culto diferente, não, aqui vai ser um culto de adoração. Vamos voltar à casa do Senhor. Quando eu falo casa, não é o prédio, é essa comunhão. Precisamos disso. Acordar cedo, mas pastor, é a semana toda, tem a eternidade todinha para descansar e louvar a Deus. Tem a eternidade todinha. E nós muitas vezes, não, claro, minha vidinha. Eu digo isso porque passo por isso, a vontade de ficar quieto, de não estudar, de não orar, de não buscar a Deus. Eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta isso, poderia dizer aqui, mas sabe de uma coisa? A vontade que dá é de aquecer o coração cada vez mais para buscar o Senhor e ver Deus fazendo coisas novas. Você acredita que Deus pode salvar a gente? Você acredita que Deus pode curar a gente? Você acredita que Deus pode fazer o que Ele quiser? Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas isso tem que acontecer no meu coração e no seu, não por força nem por violência, mas o Espírito é que tem que mover teu coração, como moveu Ana. Ana estava estagnada, Ana estava lá parada, Ana estava completamente entregue, até que Deus move o coração dela. Quem sabe Deus vai mover o seu, e eu estou orando para que Deus mova o seu e o meu, e a nós aqui, aquecendo o nosso coração, aquecendo a nossa alma. Diz as Escrituras que ela diz: Senhor, eu me regozijo em Ti, a minha força está exaltada no Senhor. Ela diz: a minha boca se ri. Olha, era uma mulher absolutamente amargurada. Penina ficava me matando, Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na Tua salvação. Em outras palavras, eu quero dizer aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Ana não é a igreja. Entenderam? Ana não é a igreja. Mas eu vou usar um exemplo de Ana como a igreja. Entrou no juízo? É um exemplo. Então a igreja muitas vezes pode estar assim: mas meu Deus, nunca mais se converteu ninguém, nunca mais. Mas olha, amados, eu fico pensando, até que ponto realmente nos alegramos com a vida, com um novo convertido? Até que ponto estamos lá para amamentar esse novo convertido? Até que ponto estamos prontos ali para abençoar? Você sabia? Graças a Deus, estamos aí lutando para fazer uma reforma numa sala, dessa sala que está aqui. Está ali sustentada por anjos agora, porque senão já tinha caído. Cheio de cupim. Ali a sala que entra aqui para do Ministério Infantil, que nós utilizamos para entrar no batistério. Precisamos fazer reforma. E eu acredito que vamos fazer essas reformas em nome de Jesus, para deixar um teto seguro. Graças a Deus, vamos fazer isso. Vamos ter aqui algo muito melhor, vamos sim. Mas para isso, meus amados, precisamos dobrar nosso joelho de fato em oração, para que quando os novos convertidos,
Você acredita que vai ter novo convertido entrando ali e descendo, por não ter perigo de cair nenhuma telha na cabeça dele? Porque vai vir novos convertidos para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos nos encher com esse pensamento, com esse entendimento. Não há santo como o Senhor, diz Ana na sua oração, porquanto não há outro além de ti, a rocha, não há nenhum como o nosso Deus. Não há. A igreja do Senhor, ela continua nessa sociedade que diz, não há Deus. Essa sociedade que diz, cada um faz o que quer. Mas a igreja, ela está aqui presente para dizer, nós estamos debaixo do Rei Jesus, Senhor dos Senhores. Nós nos submetemos a Ele. Diz aqui o verso 3, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Louvado, vou fazer aqui uma ponte, Jesus como o pão da vida que sacia a nossa fome espiritual, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Olha o que diz o verso 6, estamos comigo? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Aqui me lembra muito um texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8. Quando o Senhor, através do apóstolo Paulo, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus fez o quê? O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Diz aqui, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre quem? Entre os príncipes, para o fazer herdar. Agora reparem o que o livro vai apontar o tempo todo: o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele, o Senhor, guarda os pés dos santos, porém os perversos, eles emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pelo quê? Pela força. Os que, diz aqui o texto, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força a quem? Dá força a quem? E a pergunta é, como dá força ao seu rei se Israel ainda não tem rei? Nós estamos olhando para um texto profético onde Ana não está olhando para Samuelzinho como rei, seu filho. Não está olhando para Saul como rei. Não está olhando para Davi como rei. Mas para aquele que há de julgar todas as coisas. Esse que o moço Jackson citou aqui, lá no livro de Apocalipse. Aquele que há de vir, onde vai pisar o lagar, na grande batalha do Armagedon, onde todo mundo vai ficar emudecido, onde todo mundo vai ficar lá. Eu fiquei olhando lá a imagem, porque a imagem que passa aí do Maranata é Jesus, como se fosse numa cidade, o Senhor vindo, as trombetas tocando. Não vai ser essa imagem não, é num cavalo mesmo. É aquela imagem da espada saindo da boca, é olhos com fogo mesmo, consumindo tudo. Os inimigos ainda tentando soltar bombinha lá, os mísseis, Jesus vindo para julgar, e nós estaremos julgando durante 1000 anos aqui essa terra. Esse é o princípio
do Senhor, o rei que vive, poder, dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido. Palavra ungido no Antigo Testamento é Messias. Palavra ungido no Novo Testamento é Cristo. Um rei em Israel, ele recebia a unção de óleo. Ele era ungido. Então nós temos dois pequenos Cristos aqui em Samuel. Saul, o rei que foi o pedido do povo, e nós temos o ungido Davi, que foi aquele que Deus mandou. Imperfeito também o governo, porque só há um Cristo, Messias, ungido, perfeito, que há de julgar o seu povo, e o nome dele é Jesus, que vive, que reina e que é o Senhor da igreja. Igreja amada, concluo aqui, convocando-nos, todos nós, a termos um coração humilde diante de Deus. Convocando-nos todos nós, a nos humilharmos diante de Deus, a reconhecer, eu e você, que precisamos urgentemente mudar nossa prática de vida, separar tempo para Deus, buscar a Deus não só na teoria, para vermos coisas novas acontecendo. Caso não, vamos entrar ano e sair ano, tentando com o esforço do braço fazer alguma coisa, e não iremos conseguir. Faremos o culto pela manhã, faremos o culto à noite, teremos o matutino, mas nós não teremos a seiva, a vida, o Espírito agindo. E eu preciso desse Espírito na minha vida, eu espero que você também. Eu preciso dessa paixão pelo Senhor na minha vida e você também. Eu preciso desse avivamento do céu no meu coração e você também. E que Deus levante aqui nessa noite agora, homens e mulheres realmente dispostos a mudar a atitude e a colocar o Senhor em primeiro lugar. Se o coração está estéril, se a vida está estéril, sabe de uma coisa? O Espírito Santo está aqui para nos tornar favorecidos e mudar o nosso coração. E que Ele venha transformar a minha apatia, meu distanciamento, minha frieza em algo novo para a glória dEle. Dá-me um coração igual ao teu, que venha a ser a minha canção e a sua. Que eu possa reconhecer o Senhor como santo. Ouvindo Paulo pregar quarta-feira, na mensagem, ele disse assim: você já imaginou mentir sabendo que Deus está no lado? A figura, a pessoa presente. Aí ninguém mente, ninguém engana, todo mundo é santo. Mas sabe de uma coisa? O Senhor não nos deixa um só minuto. Nós fazemos porque não entendemos ou não nos apercebemos de que estamos debaixo do governo do Senhor, ou não estamos. Que Deus desperte a igreja, para que nós de fato estejamos submissos ao Rei que veio, que reina e que é Senhor. A Ele toda a glória para todo sempre. Amém.